Aí depois que você dominou o processo, você pode fazer qualquer cerveja, qualquer uma, certo? Você escolhe lá a cerveja que você quer fazer uma lager, faz uma lager, quer fazer uma ale, uma belga, né? Uma inglesa lá, stout, porter, não tem problema, uma American Lager mais leve, né? Uma Pilsen alemã, enfim, você escolhe a cerveja que você quer fazer. Olá, cervejeiro e cervejeira, aqui quem fala é Sandro Cervejeiro, estamos aqui mais uma vez com vocês, bem-vindo a mais uma Beer Class. O tema de hoje é um tema muito legal, né? Que é o seguinte, como começar a produzir a sua própria cerveja. Não é um tema bacana, certo? Para você que está aí assistindo alguns vídeos, enfim, deve ter se questionado, né? Como produzir a sua própria cerveja aí na sua casa. E não é só isso, né? Que muitas pessoas têm me abordado por aí, têm perguntado para mim, né? Como faço para começar a produzir a minha própria cerveja? Então nós vamos bater um papo legal, né? Esse quadro Beer Class é justamente para isso, para ir desmistificando algumas coisas e, lógico, orientando a você como você produzir a sua própria cerveja. Então, nós temos esse quadro justamente para isso. E hoje, prestem bem atenção que a gente vai conversar. Talvez o papo seja até um pouco longo, mas é um papo bacana, né? Que eu vou abordar realmente como, né, a gente faz para produzir começar, né, a produzir a própria cerveja e também os vários sistemas que existem, né, que não é um só. É o que gera muita dúvida na cabeça, né, principalmente do pessoal que não conhece, que nunca se inteirou do processo de produção de cerveja artesanal. E vocês vão ver que não tem segredo, né, é fácil. É simples de fazer, lógico, né? Que exige algumas coisas que eu vou começar a falar com você a partir de agora. Eu até vou citar aqui uma frase do nosso grande Amir Klink, né? Um grande navegador aí, bem famoso no mundo inteiro, brasileiro por sinal, né? Ele diz o seguinte, né? Que inclusive tem um livro dele que é esse nome, eu recomendo para vocês. Ele diz o seguinte: não há tempo a perder se você tem algo na sua cabeça que você quer fazer. Não há tempo a perder. É preciso partir, certo? Então, quando ele diz é preciso partir, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você precisa procurar os meios, né? Se você tem uma ideia em mente, alguma coisa que você quer colocar em prática. Então, vamos partir a partir de agora, mas primeiro eu gostaria de convidar você, cervejeiro e cervejeira, você que está acostumado a tomar cerveja, hoje nós vamos mudar um pouquinho. Vou convidar você para tomar um chá, certo? Tomaram chá? Já devem ter tomado chá, né? Nem que seja aquele chá de boldo, né? Depois de uma cervejada no dia anterior, mas já devem ter tomado um chá, né? E esse chá também ele é muito tradicional na terra da Rainha Elizabeth, né? Lá na Grã-Bretanha. Certo? Na Inglaterra, os ingleses gostam muito de chá, mas o nosso chá aqui é um chá bem diferente, certo? Então vamos colocar aqui, ó. Chá. Fazer cerveja não é muito diferente, depois a gente vai fazer essa comparação aqui também, né? Mas eu estou falando aqui do quê? De três coisas básicas que quando a gente decide fazer alguma coisa, a gente tem que
focar bem essas três coisas básicas, né? Certo? Conhecimento. Ah, tu quer aprender a fazer cerveja? Precisa de conhecimento? Claro que precisa. Precisa muito conhecimento? Não, não precisa muito conhecimento. E isso a gente vai explicar aqui, mas precisa conhecimento. Um pouco precisa, né? Você precisa se aprofundar um pouquinho em cada etapa do processo, que eu vou dar uma pincelada aqui também, né? Então, conhecimento. O H. Habilidade. Tu tem habilidade ou não tem habilidade? Todo mundo tem. Todo mundo tem inteligência para desenvolver conhecimento, todo mundo tem suas habilidades. Mas o que a gente precisa? A gente precisa descobrir, alguém precisa provocar, alguém às vezes fala para a gente, pô, você tem essa habilidade, às vezes a gente nem sabe que tem. Então, procurar, né, desenvolver um pouco da sua habilidade, certo? E o terceiro aqui, ó, atitude. Então, o primeiro, quando a gente fala em conhecimento, é o, vou colocar aqui embaixo, saber, né? Para você fazer qualquer coisa, você precisa conhecer, você precisa saber. Então, conhecimento significa o saber. Habilidade significa o quê? Ó, saber fazer. Então, tu quer fazer cerveja, tu precisa conhecer e desenvolver a sua habilidade de saber fazer para executar, né? E, por último aqui, é simples, né? Quando fala em atitude, é o fazer, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Chá. Não esqueça disso aqui, ó. Certo? Esse é um chá muito gostoso de tomar, porque ele vale para qualquer coisa na vida, né? Para fazer cerveja não é diferente. Então você precisa conhecer um pouco do sistema, como é que funciona, você precisa desenvolver um pouquinho a sua habilidade, botar em prática as coisas, né? Que é o saber fazer. E por fim você precisa fazer, executar, né? Certo? Então essas três coisas aí são fundamentais na vida e todo mundo tem condições, né? E como eu disse no início, você tem uma ideia, certo? Então não há tempo a perder. A gente precisa dar o primeiro passo, colocar em prática as coisas, né? Certo? E para tudo que a gente faz é assim, certo? E fazer cerveja não é diferente, mas vocês vão ver que também não é difícil, né? de a gente desenvolver. A gente precisa justamente dar o primeiro passo, né? E como é que se dá o primeiro passo? Lógico que quando a gente decide iniciar algo que é desconhecido, muitas dúvidas a gente tem, né? A gente pensa no que fazer, como fazer, né? Iniciar como, certo? E muita gente às vezes coloca em dúvida, né, a sua própria inteligência, né? E como eu falei para você, todo mundo tem inteligência. Para fazer cerveja é muito simples, muito fácil. E nós vamos conversar bastante a partir de agora, né? Já tomamos o chá, entenderam então o que tem que fazer, né? Agora então nós vamos discorrer um pouco sobre o processo, certo? Então o iniciante ele tem muitas dúvidas. Existem algumas formas de se fazer cerveja, modelos, né, que foram definidos, que estão aí já há bastante tempo. Tem modelo tradicional, tem o modelo BIAB, né, que eu vou explicar os dois modelos, as duas formas, né, como é que se faz.
Com qual, né? Aí vem a dúvida, né? Com qual devo começar? Que tipo de modelo, né? Seria mais fácil para mim começar, certo? Quais equipamentos, né, utilizar, certo? Então, essas dúvidas são muito constantes, o pessoal me aborda muito, né? E pede orientação. E nós estamos aqui justamente para isso, para orientá-los. E justamente ter um vídeo que mostre isso detalhadamente, para que você não tenha dúvida, né, quando você quiser escolher um sistema para começar. E aqui nós, lógico, a gente está falando para iniciantes, para aquelas pessoas que nunca fizeram, que querem começar a fazer, que têm interesse e querem começar a fazer. Correto? Então, a primeira coisa a fazer, eu diria, para quem está começando, deixa eu ver aqui, localizar um negócio bastante interessante, que sempre é bom a gente abordar, certo? Isso aqui é fundamental. A cerveja, ela tem 4 produtos que eu chamo de 4 elementos, assim como a natureza, né? Tem os 4 elementos da natureza, que a gente não vive sem eles, que é a água, a terra, o ar e o fogo, né, o sol. Então a cerveja tem 4 elementos que você precisa conhecer um pouco. Eu digo um pouco, você não precisa se aprofundar nos 4, né? Então nós temos a água, nós temos o malte, nós temos o lúpulo e nós temos a levedura. Não tem como você fazer cerveja sem conhecer um pouquinho de cada um, certo? Estou dizendo um pouquinho de cada um, não se assusta, né? Porque sempre que tu for fazer cerveja, está envolvido esses 4 camaradas aqui, ó. A gente tem que se familiarizar bem com eles. Então a primeira coisa é buscar informação sobre eles, né? Correto? O que água, né, que eu devo usar? E eu já vou dizendo, para quem está começando, água é uma coisa que a gente não precisa se preocupar muito, até inclusive eu tenho uma aqui, ó, né? Então é água mineral mesmo, né? Qualquer água mineral, ela vai ajudar você a fazer uma cerveja excelente. Qualquer água mineral, qualquer uma, né? Então isso aqui não é um problema que você deva se preocupar como iniciante, água, né? Tem um outro vídeo que eu explico também sobre a água da rede, a água da torneira, né? Como fazer para usar, que também é simples e fácil. Mas vamos ficar na água mineral por enquanto. Aí o malte, né? Para que serve o malte? O malte é um produto, todos eles têm a sua importância no processo, né? Sem um deles não tem cerveja. Mas o malte, o que o malte representa para a cerveja? São várias coisas, né? Ele representa aroma, sabor. A cerveja vai ficar mais doce, menos doce, mais alcoólica, menos alcoólica, né? Então tem vários tipos de malte que você, como iniciante, não precisa se aprofundar nesses vários tipos de malte, né? Mas precisa saber a função deles, né, na tua cerveja. Então o malte, ele tem várias funções aí no processo, inclusive a questão do álcool, né? Certo? Está relacionado diretamente com o malte, né? E como você vai fazer a tua cerveja lá. Então você vai ter um determinado teor alcoólico, e daqui a pouco eu vou dar uma sugestão de qual cerveja é melhor para você começar, né? Aí depois nós temos o lúpulo, que para mim, eu sempre falo, é o tempero da cerveja, o lúpulo. Por que é o tempero da cerveja? Porque ele representa aromas e também o amargor na cerveja, né? Então aqui você também pode manipular a tua cerveja. A partir do momento que você conhece um pouco, você pode deixar ela mais amarga, menos amarga, enfim, do jeito que você quiser. Mais aromática, menos aromática.
certo? Mas o que o iniciante tem que se preocupar? Nós vamos falar um pouquinho de receita daqui a pouco, de cerveja. Tem que se preocupar só em que momento colocar o lúpulo, né? O iniciante, né? Depois, se você quiser se aprofundar, é outra história. E a levedura, né? Qual é o papel da levedura aqui no processo? A levedura é a cerveja pura, digamos assim. Porque sem levedura não existe cerveja. Então, o que acontece? Você vai usar aqui um processo, né? Que vai chegar lá na parte de fermentação, para o fermento fazer o trabalho dele, certo? O que o fermento vai fazer? Ou levedura, né? Que é mais conhecido como levedura. Fermento é mais o pessoal que faz pão aí, né? Que trata como fermento, mas tudo é levedura. Então a nossa levedura, o que ela faz? Você fez todo o processo, desenvolveu lá, fez o que nós chamamos de mosto, né? Na mostura, chegou no final do processo, você vai colocar o mosto para fermentar. O que a levedura vai fazer? Ela tem várias funções também, mas as principais é gerar álcool, né? E o CO2, que é a espuma da cerveja. E também ela contribui para aromas e sabores. Tem mais esse detalhe aí. Então, é bom, a primeira coisa é conhecer um pouquinho, né? O que representa cada um dos 4 produtos que compõem a cerveja, né? Aí, a partir daí, certo? Você conheceu, né, os 4 elementos, aí você vai se inteirar dos sistemas que existem para fazer, certo? Eu vou dar o exemplo de 2 aqui, né? Só deixa eu voltar aqui. Vou dar o exemplo de 2 sistemas. Nós temos o sistema tradicional, que eu uso bastante, certo? Quando eu faço braçagens maiores, correto? Que é um sistema que exige que você tenha um conhecimento um pouco maior e também exige um investimento maior também no processo. Por quê? Porque você se utiliza de vários equipamentos, né? Certo? E só falando em processo, deixa eu aqui. Cerveja é importante, ela tem um processo de início e fim. Né? E são várias etapas. Só deixa eu aqui colocar assim cada uma etapa. A gente não vai te ensinar aqui como fazer cerveja agora, nós só estamos dando o caminho, né? Mas o processo. Então vamos aqui, nós temos 2 sistemas, né? O sistema tradicional e o sistema BIAB. Vou explicar os 2 já, tá? Mas antes de explicar, eu vou colocar aqui as fases do processo, né? Então, no processo cervejeiro, nós temos várias etapas, né? Primeiro aqui, ó, equipamento. Aí nós temos em seguida, eu vou colocar aqui, sanitização, limpeza, né? Isso aqui é fundamental. Sanitização, limpeza, sanitização. Aí nós temos o malte, que a gente vai usar. A moagem, certo? Aí nós temos a mostura, aqui também a água, né?
Coagem e preparação da água. A mostura, nós temos a filtragem e lavagem dos grãos. Nós temos a fervura. Aqui entra a adição de lúpulos. Aí a fervura. Aqui nós temos o que nós chamamos de o whirlpool. É outra coisa que a gente vai explicar. Aí nós temos aqui o resfriamento do mosto. Depois do resfriamento, nós temos a fase de fermentação. Aí nós temos a maturação, que é opcional. Nós vamos falar por quê também. Aí nós temos o que nós chamamos de priming. Nós temos o envase, né? E depois do envase, o que é que nós temos? Degustação, né? Certo? Beber. Vocês estão vendo que tem bastante etapas aí, certo? Aí o cara fica apavorado. Meu Deus, precisa tudo isso, né? Mas vocês vão ver que isso tudo aqui é uma coisa simples, certo? É uma sequência lógica que o cervejeiro, aos poucos, ele tem que ir introduzindo na sua mente. Tem que tornar uma rotina, né? Se ele realmente quer aprender a fazer e fazer a sua própria cerveja. Como eu falei, não é complicado, tá? Agora, vamos voltar aqui, os dois sistemas. Sistema tradicional. O sistema tradicional, sempre para quem vem me pedir sugestão, eu não oriento a iniciar com o sistema tradicional, porque ele é bem mais complicado, tá? Ele exige um investimento muito maior e muito mais equipamentos. Aqui, tu vai ter que investir em fogareiro. Dependendo, se tu quer fazer 40, 50 litros para cima, já tem que ter um fogareiro lá de 3 bases, né, escadinha, que é o ideal, correto? Por quê? Porque você vai utilizar 3 panelas, uma para mostura, uma para fervura e uma para aquecimento de água. Sempre é bom fazer separado no sistema tradicional, né? Correto? Então já começa por aí. A dificuldade é um pouco maior, né? Você tem que ter um pouco mais de cuidado e é bem mais trabalhoso, né? Quando você decide pelo sistema tradicional, é importante que você já tenha um conhecimento um pouco mais profundo do processo, né? E tudo isso aqui, ó, né? O sistema tradicional, ele realmente exige um pouco mais de nós, correto? Ele exige que você se aprofunde um pouco mais em cada uma das etapas aqui, ó. Quando se trata de equipamentos, né, mais ainda, né, porque você vai utilizar vários equipamentos, né, do início ao fim do processo, e para cada etapa aqui tem equipamentos que você vai usar, né, diferente, correto? Então, eu diria assim, né, que o processo ele é um pouco mais exigente, ele exige um pouco mais de você, certo? Então, o sistema tradicional, para mim, ele é um sistema que, para quem está começando, eu não oriento a iniciar pelo sistema tradicional. Agora, o sistema BIAB. O sistema BIAB é um sistema que exige bem menos
investimento e bem menos equipamentos também, né? É um sistema que ele é bastante simples, né, de você fazer a tua cerveja, certo? Lógico, em quantidades pequenas, que é o que eu oriento também para quem está começando, porque para você dominar o processo de produção de cerveja é a melhor coisa que tem. O sistema BIAB, ele é simples, compacto, né? E para quem está começando vai fazer menos cerveja, que é o que eu oriento sempre, fazer de 10 a 15 litros, né, inicialmente. Tem gente que acha que é um bom volume de cerveja, né? Tem gente que acha que é muito pouco. Isso vai depender da vontade de cada um, mas é pouco entre aspas, certo? Por quê? Porque você faz uma abraçagem de 10 litros hoje, mas você pode fazer outra amanhã, você pode fazer uma outra semana que vem, certo? Você pode fazer assim, ó, em torno de 60 litros de cerveja num mês, tranquilo, tranquilo e de uma forma bem simples de fazer, sem exigir muito conhecimento e equipamento, né? Então o sistema BIAB é isso aqui, ó. Tem até os equipamentos aqui, ó. Você precisa de uma panela de 15 a 20 litros, 15 a 18, né? 20 é muito, né? Para quem vai fazer 12 litros de cerveja, 12 de 10 a 15. Você precisa do bag, que substitui uma panela. O bag ele vai ajudar você na fase de mostura, certo? No sistema BIAB não tem a fase de... Onde é que está aqui? Essa aqui, ó. Então aqui você já ganha um tempo bastante grande, né, no sistema BIAB. Você não precisa fazer filtragem, né, e lavagem de grãos. Falando em grãos, no sistema BIAB também você não precisa ter muito cuidado com a moagem. Ela pode ser uma moagem feita até em liquidificador, né? No sistema tradicional não, justamente porque você vai filtrar no sistema tradicional. No sistema BIAB não, porque já é feita a filtragem automaticamente, correto? Então isso aqui na tua cozinha, lá ó, no teu fogão, panela, você precisa desses três equipamentos, dois aqui, ó, que eu estou com dois termômetros, né, que é fundamental no processo para você ir medindo a temperatura, aferindo, né, a temperatura, né, do mosto, e a colherzinha cervejeira, né? Basicamente isso você precisa e, lógico, um fermentador, correto? Então você vai utilizar isso aqui, que não ocupa espaço nenhum, tá? Na sua cozinha. Então é muito fácil, né, de você fazer cerveja no sistema BIAB, e nós já vamos conversar um pouquinho sobre a parte de conhecimento também, que ela é bastante, eu diria assim, que é bastante simples, né, porque você não precisa ter um conhecimento tão aprofundado em equipamentos e processo de produção de cerveja. Estamos falando então de conhecimento, processo de produção, sistema BIAB, né, que é novidade para muita gente. O que é o sistema BIAB mesmo, que eu já citei várias vezes aqui, né? Já mostrei, né, o equipamento também, mas vamos colocar aqui, né? BIAB, o que significa BIAB? Significa isso aqui, ó. Brew in a bag, ou seja, né, cerveja em saco. Tá aqui o saco, né? Aqui está o saco, ó. Esse aqui que é o bag, famoso bag, cerveja em saco. O que a gente precisa fazer? Encher o saco. Então é isso aí, ó. Cerveja em bag, né? Sistema BIAB. Então eu diria que é o sistema mais tranquilo para quem está começando, né?
certo? E é isso que significa Breu in a Bag, e ele é muito utilizado principalmente por ingleses da região da Nova Zelândia e Austrália, região da Oceania, né? Os ingleses fazem muita cerveja para onde eles vão, né? E não é diferente na Oceania e na Austrália. Estados Unidos também utiliza muito esse sistema aqui. E os brasileiros estão começando a ganhar gosto por ele, que é um sistema para quem faz pouca cerveja, como eu falei, de 15 a 20 litros, de 10 a 15, tem pessoal que faz 20, 25, 30 também, correto? Aí já começa a complicar um pouco mais, né, a questão de processos, né? Correto? Então o sistema Biabe para iniciante é a melhor coisa que tem, né? Eu falei daqueles equipamentos ali iniciais, mas nós temos também o equipamento de invase, correto? Equipamento de invase, nós temos as garrafas, né, que precisa, né, para você fazer o invase. Também não é nenhum bicho de sete cabeças, você pode reaproveitar aquelas garrafas que você compra de cerveja, né, e vai guardando, vai lavando e deixando guardadinha. Isso aqui para fazer uma bombinha, né, para fazer o invase, e lógico, aqui é para limpar a garrafa, ó, certo? Então tudo coisa simples e fácil de você guardar, né? E não podemos esquecer da tampinha da garrafa, né? Então eu vou, em outros momentos a gente vai explicar isso com exemplos práticos, que é bastante legal, né? Então a questão de conhecimento, processo, no sistema Biabe ele é muito simples, né? É muito assim, o manejo, né? Como a gente fala, né? É muito simples para você fazer a sua cerveja. Agora a gente estava falando o que precisa, né, para você fazer a sua cerveja. Então, boa parte é o que a gente falou aqui, né? Você precisa conhecer de processo um pouco, o que não é complicado no sistema Biabe, não tem complexidade nenhuma, certo? Então basta aplicar o chá, né, que a gente falou lá no início, né? Sempre é bom a gente retornar aqui, porque isso aqui é fundamental para o processo, o conhecimento, o saber, a habilidade, né, para você fazer as coisas, todo mundo tem, não esqueça disso, é o saber fazer, né? E por último a atitude, né, é você executar, colocar em prática as coisas, né? E o sistema Biabe, ele cabe em qualquer lugar, na sua cozinha aí principalmente, você pode fazer. Agora, para você iniciar, né, um processo de produção de cerveja em casa, além de tudo que eu falei já aqui, o que você precisa? Precisa de uma receita, né? Aí, hoje em dia está muito fácil, né, você conseguir receita de cerveja. Algum tempo atrás, era escondido a 7 chaves, né? Uns 20, 25 anos atrás, o pessoal escondia muito, né, essas coisas, mas hoje está tudo liberado, muito fácil. Receita você encontra em qualquer lugar. Qualquer tipo de receita, qualquer cerveja que você queira fazer, é muito fácil de encontrar, principalmente nas lojas que vendem os insumos, né? A gente falou ali dos 4, né, elementos, água, a gente encontra em qualquer supermercado, o bar de esquina, né, água mineral, para você começar, que é o ideal. Aí os insumos ali, que são os 3, né, o lúpulo, o malte e a levedura. Tem muitas lojas hoje virtuais e lojas físicas, dependendo da cidade. Qualquer cidade média tem loja física, né? Região sul é muito mais fácil de encontrar loja física, né? Passou de São Paulo para baixo é muito mais fácil, porque é onde estão concentrado o maior número de cervejarias pequenas, micro cervejarias, e o maior número de cervejeiros caseiros. Tem muito, conheço muita gente
que faz cerveja gostosa. Já ensinei muitas pessoas, né, que hoje fazem uma cerveja de primeira, correto? Então, para você fazer a sua primeira, para você desenvolver, né, a sua cerveja, se você quer, né, se você tem vontade, precisa conhecer um pouquinho, né, de processo, lógico, e uma receita inicial, certo? A gente precisa disso para iniciar. E a minha orientação, então nós temos dois tipos de classificação cervejeira, né? A maioria aqui conhece, que é as Ale e as Lager, certo? São dois tipos. Aí tem uma derivação muito grande de estilos de cerveja, das duas, tanto da Lager quanto da Ale, mas não vamos entrar agora nesta conversa, que ela é longa. O que você precisa saber? Você precisa definir a sua receita inicial. E eu sempre oriento, comece com uma Ale. Por que uma Ale? Quais são as diferenças de uma Ale para uma Lager? Então aí nós estamos falando de leveduras, né? Levedura Ale, levedura Lager. A levedura Lager, ela é um pouco mais difícil de trabalhar com ela. Além dela ser mais lenta, ela leva 10 dias mais ou menos para fermentar, às vezes até um pouquinho mais, dependendo da cerveja que você faz. Aí você tem que ter uma geladeira já, né? Porque ela fermenta numa temperatura abaixo dos 15 graus, né? Entre 6 e 15 graus. Então, quer dizer, aí você já tem que ter uma geladeira para controlar esta temperatura de fermentação. E a Ale é um pouco mais fácil. Por quê? Porque ela fermenta em uma temperatura entre 15 e 25 graus. Então já fica mais fácil de você elaborar uma cerveja. Veja bem, você pode fazer ela sem utilizar a geladeira até a hora de engarrafar, certo? Então, mas eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Nós estamos falando de receita de cerveja. Então aqui, ó, a receita que eu sempre oriento o pessoal a começar é a mais simples possível. Aqui, ó, American Blonde Ale, que é uma cerveja americana, uma cerveja muito gostosa, é uma cerveja com teor alcoólico baixo, 4,2, 4,3 mais ou menos, fácil de fazer, porque não exige tantas rampas de temperatura. Isso você vai descobrindo, né, na medida que você vai se aprofundando um pouquinho sobre o processo cervejeiro, o que são as rampas de temperatura, para que serve, o que elas contribuem, né, para a cerveja. É uma das fases mais importantes, a fase de mostura, né? Certo? Então você precisa definir a cerveja que você vai fazer. Eu oriento sempre esta daqui. Por quê? Né? Porque é uma cerveja simples de fazer, como eu acabei de dizer, não exige conhecimento, autoconhecimento, né, em cerveja, certo? Você tem a receita, você tem aqui todos os dados que você precisa para fazer a cerveja, está tudo aqui, correto? Então aqui, ó, só rapidinho falando, né? Ela é uma Ale, então ela fermenta entre 15 e 25 graus, correto? Então, para fazer 10 litros, vamos dizer que são 10, né? Você definiu que quer fazer 10 litros. Pode fazer 15 também, 12, tanto faz. Mas aqui são 10, ok? Olha só como é tranquilo. Você vai precisar de 1,8 kg de malte. Aqui nós temos dois tipos de malte que se utiliza para essa cerveja, ó. 1,6 kg de malte Pilsen e 200 gramas de malte Viena, correto?
mais um pacotinho de fermento S05, ok? 2 tipos de lúpulo. Isso tudo já vem na receita e na loja que você for comprar os insumos, você já pode pedir, eu quero por uma American Blonde Ale de 10 litros, né? Ou você leva a receita ou na própria loja tem a receita já pronta, certo? Hoje é assim que funciona. O malte, precisa moer o malte. Na própria loja você pode moer o malte. E no sistema BIAB também você pode moer em casa, no liquidificador. Aí muita gente levanta, né, o cabelo lá em cima, né, porque não se pode utilizar liquidificador no sistema tradicional em hipótese alguma. Mas no sistema BIAB pode, né, porque no sistema BIAB não tem a filtragem, né, e o malte, a casca do malte no sistema tem mais esse detalhe. No sistema tradicional você precisa da casca do malte para filtrar, ela ajuda na filtragem, né? Mas uma coisa para você aprender também, precisa aprender agora? Não, não precisa. Então você precisa da receita com o malte moído. As lojas geralmente já vendem o malte moído. As lojas virtuais também. Aí o pessoal, entendedor de cerveja, vai dizer assim, você vai comprar numa loja virtual, vai demorar lá uma semana para chegar, o malte vem moído, o malte vai chegar meio úmido, né? Vai estragar o malte, vai acidificar mais a tua cerveja. Negativo. Pode acontecer? Pode. Mas do jeito que eles embalam hoje, ele chega sequinho, né? Eu já fiz esse teste em algumas lojas virtuais. Chega sequinho, prontinho para você usar e fica, excelente. Correto? Então a embalagem hoje é muito bem desenvolvida justamente para evitar este problema, tá? Então a compra dos insumos não tem segredo, gente, tá? E aí nós temos o que mais? Falei aqui até o lúpulo, né? Os 3 elementos aqui principais, o malte, né? O fermento e o lúpulo. Então na receita já vem o momento em que você tem que adicionar o lúpulo, né? Aqui, por exemplo, nessa aqui, você vai adicionar no início esse lúpulo aqui, o Nugget, 5 gramas, e no final mais 5 gramas do lúpulo Cascade, né? Eu digo aqui no início e no final da fervura. Você vai entender um pouquinho esse processo, vai saber tudo, né? Todas as etapas que eu já citei anteriormente. E aí, aqui tem toda a sequência, né? A mostura, por exemplo, né? Lá na receita já tem, você precisa usar 14,6 litros de água no início, né? Aquecer a água a 70 graus, adicionar o malte, né? Manter 90 minutos a 66 graus, correto? Depois no final, aumenta a temperatura para 76 graus, né? Mais 5 minutos, que é o que chamamos de mash out, né? Isso tudo você vai entender acompanhando aqui as nossas dicas e as nossas aulas, correto? Estamos aí para orientar. O Beer Class é isso aí, né? Orientação para você desenvolver a sua cerveja em casa, certo? Sem problema nenhum. Então tem toda a orientação na receita da cerveja. Fervura, 60 minutos, né? E adição do lúpulo. Aí tem a fermentação aqui também, 7 dias a 19, 20 graus. Precisa ser exatamente 19, 20? Não. A ale, ela fermenta entre 15 e 25 graus. Pode oscilar um pouco aí. O bom é que não oscile, né? Que a gente conseguisse manter a 19 graus. Para quem tem geladeira e consegue
no termostato lá, ajustar a temperatura, ótimo, excelente. Agora, quem não tem, coloca lá num cantinho, né, o fermentador e só acompanha, né? Só acompanha a fermentação, certo? 7 dias de fermentação. Aí depois a maturação. Precisa fazer maturação? O novato já quer tomar cerveja rapidinho, né? Mas eu sempre oriento, 10 dias de maturação é bom, né? Certo? É ótimo, mais 10 dias para você deixar a sua cerveja melhor ainda, né? Primeiros dias de fermentação ali, certo? Lógico, o fermento trabalhou bastante, né? Gerou bastante CO2, aromas um pouco diferentes, produziu algumas substâncias um pouco diferentes também que não seriam boas para a cerveja. Se você deixar mais alguns dias, a própria levedura faz esse trabalho, elimina, né, digamos, aquilo que ela produziu de ruim na cerveja, ok? Então, uns 10 dias de maturação é ótimo. Aí depois tem o priming, né, que é a preparação do envase, né? É uma solução de açúcar que você vai preparar, que isso nós vamos explicar em um outro momento também. Aí você engarrafa e aguarda mais uns 7 dias, garrafinha ali, certo? Fechadinha, ó, como essa aqui, fechou, aguarda lá de 5 a 10 dias, no 5º dia eu sempre engarrafo uma pequena e no 5º dia eu abro ela, justamente para ver como é que está a carbonatação. Às vezes já dá para tomar, quer dizer, às vezes não, sempre dá para tomar, né? Sempre dá para tomar, mas às vezes ela já está boa de carbonatação no 5º, no 6º, no 7º, aí não precisa esperar tanto, aí é só botar na geladeira e beber. Então, a questão de produção de cerveja, a receita, primeira receita, eu sempre oriento esta daqui, né? Podia ser uma APA também, American Pale Ale, que também é uma cerveja fácil de fazer, não tem muita rampa de temperatura para tu controlar, então é mais fácil também. Mas a mais fácil de todas e gostosa de beber é essa daqui, ó, American Blonde. Cerveja simples, meio parecida com a Pilsen, né? Um pouquinho parecida com a Pilsen, certo? E ela é muito boa, cerveja clarinha. Se seguir direitinho aqui tudo que manda, né, a receita, vai sair uma cervejinha muito gostosa. E eu digo, a melhor cerveja do mundo, né? Por quê? Porque a melhor cerveja do mundo é aquela que a gente faz, né? Agora, falando um pouquinho da Lager, eu falei da Ale, da primeira receita da Lager. É bom você iniciar com uma Lager? Eu digo que não. Eu não oriento a iniciar com uma Lager, porque a Lager exige um pouco de cuidado a mais. A Lager leva pelo menos 10 dias para fermentar, ela é mais lenta a fermentação, exige uma temperatura mais baixa de fermentação, entre 5 e 15 graus, correto? Exige outros cuidados também, né? Você tem que estar acompanhando, né, para ver a saturação dos açúcares, né? Correto? Então ela é mais lenta e você tem que tomar mais cuidado. Além de que você tem que ter uma geladeira, né, para você colocar ela na temperatura certa para ela fermentar. Temperatura de 10 graus, a temperatura de 10 a 12, né, temperatura boa para Lager. Mas eu não oriento a iniciar com uma Lager, e sim com uma Ale mais simples, mais tranquila. Por quê? Porque quem está começando, coloca isso na cabeça, você precisa dominar o processo, né? E isso que é uma coisa muito importante. E para dominar o processo, nós precisamos de 3 coisas básicas. Inclusive, deixa eu ver se eu me lembro, tem
uma frase que é do nosso amigo, companheiro, que viveu lá 2000 anos antes de Cristo, lá o Aristóteles. Ele dizia o seguinte sobre excelência, né? A excelência não é um ato, é um hábito, correto? Então, o que ele queria dizer com isso? Já naquela época, né, 2000 anos antes de Cristo, que você precisa de 3 coisas para você ficar bom nela, em alguma coisa que tu escolheu. Escolhi fazer cerveja, então eu preciso de 3 coisas. Eu preciso de aprender o processo, lógico, e depois repetir e repetir. São essas 3 coisas que tu precisa, correto? Então, é assim que a gente domina um processo. E quando se fala de processo, você olhar uma empresa, é assim que funciona também, né? Você precisa repetir para dominar o processo, correto? E com cerveja é assim, né? Você precisa de rotina, né? Tem muita gente que não gosta de rotina, mas para você aprender e fazer bem feito, você precisa repetir e desenvolver uma rotina, correto? Para fazer uma cerveja cada vez melhor, repetir e rotina. Não esqueça disso. Começou com a blonde, aí você vai evoluir para outra. Dominou o processo, né? Eu particularmente, eu fiz umas 5 dessas no início, assim, uma atrás da outra, né? Justamente para dominar o processo. E o meu processo era o processo tradicional, né? Que era um processo um pouco mais complexo de fazer. Então, depois que tu domina o processo, certo? E no sistema BIAB, né, é muito fácil de você dominar o processo, não precisa de conhecimento aprofundado, você não precisa de um local grande para fazer, você não precisa de muito equipamento, você precisa de um espaço pequeno na tua cozinha, lá no teu fogão mesmo, né? Nós vamos mostrar no vídeo, né, algumas que a gente fez assim, e você vai ver como é tranquilo. Correto? Mas você precisa dominar o processo, né? E para dominar o processo é repetição. Fez uma hoje, como eu disse, você pode ter cerveja para o ano inteiro se quiser. Então você faz 10 litros hoje, faz 10 litros amanhã, faz 10 litros, programa para fazer a cada sábado, né? 10 a 15 litros, você vai ter 40, 50, 60 litros por mês. Se quiser fazer mais, dá para fazer mais. Lógico, né? Aí as coisas já começam você precisa de mais fermentador, né? As coisas começam, né, a evoluir. Mas o sistema BIAB é barato, né? O investimento é baratinho, né? Lá você vai investir talvez no máximo R$400. Para todos esses equipamentos que eu falei aqui, se for um sistema tradicional, é no mínimo 1.200 para cima, né? E olhe lá, eu estou calculando meio por baixo aqui, tá? Então, gente, o processo de produção de cerveja artesanal em casa, ele não exige muita coisa hoje, né? Ele está aí, nós estamos mostrando para vocês, né? O principal, né? É você aprender o passo a passo, correto? Do processo, repetir algumas vezes, né? Uma cerveja, 2, 3, pode ser a blonde ou pode ser outra que você escolha, que você tenha segurança, né, de fazer aquela cerveja, certo? Aí depois que você dominou o processo, você pode fazer qualquer cerveja, qualquer uma, certo? Você escolhe lá a cerveja que você quer fazer uma lager, faz uma lager, quer fazer uma ale, uma belga, né? Uma inglesa lá, stout, porter, não tem problema. Uma American Lager mais leve, né? Uma Pilsen alemã, enfim, você escolhe a cerveja que você quer fazer. E outra coisa importante também, você pode desenvolver a sua própria cerveja a partir do momento que você vai repetindo, conhecendo o processo, o desenvolvimento, como é que funciona, qual a função do malte, qual a função do lúpulo, qual a função da levedura, como que esses 3 produtos, né, são trabalhados, lógico, e a água também,
que é importante, né? Depois conhecer um pouquinho mais sobre água e cerveja, né? Que existe um pouco de diferenças também, mas com água mineral você resolve qualquer coisa, tá? Ok? Então esse passo a passo é importante, definir o estilo, tudo, né? E lógico, gente, o que é mais legal nisso tudo? Porque quando você resolve fazer cerveja, né? O objetivo final o que é? Lógico, é você fazer uma boa cerveja, mas não é tomar ela sozinho, né? Nunca. Eu dificilmente tomo cerveja sozinho. Às vezes sim, né? A gente está lá em casa, digamos no final de semana, não tem ninguém, enfim. Você vai lá e toma uma cerveja sozinho, mas 98% das vezes você vai tomar a sua cerveja com alguém. Então, eu tenho certeza que você colocou na cabeça que quer fazer cerveja, mas para apresentar para alguém. Pode ter certeza disso, né? Ou seja, para a tua família, ou seja, para os teus amigos, né? Deixar os teus amigos com água na boca, maravilhados, né? Pelaquela cerveja gostosa que você fez. Então, este é o fator mais importante, que eu tenho certeza que é isso, né? E uma outra coisa também, que eu conheço algumas pessoas que fizeram cursos comigo, que hoje eles trabalham no ramo de cerveja, né? São cervejeiros, trabalham no ramo de cerveja, trabalham em micro cervejarias, correto? Alguns até são sommelier, a partir do conhecimento que adquiriram aqui, aí fizeram outros cursos, se aprofundaram um pouco mais, certo? Então é assim, você começa com um pequeno passo, correto? Como disse o Amir Klink lá, né? Não há tempo a perder. Há o primeiro passo que a gente tem que dar, então a gente tem que partir, certo? Iniciar, se desenvolver, fazer a primeira parte, essa que eu falei, aí depois é outra história. Tenho certeza que a partir da primeira cerveja que tu fazer, tu vai fazer 2, 3, 4, 10, 20 e aí não para mais, né, gente? Então, fazer cerveja é isso. Vira, sabe o quê? Vira um estilo de vida, né? Porque fazer cerveja é isso mesmo. Você acaba virando um estilo de vida, né? Porque, como eu falei, tem processo, tem rotina, tem aprendizado, né? A gente sempre está aprendendo, a gente nunca para de aprender, né? Porque tem muita coisa para aprender nesse ramo, nos 4 elementos ali que eu falei, água, malte, lúpulo, levedura. É muita coisa que você pode aprender a mais, né? Para você dar aquele algo mais, né? Na tua cerveja, colocar o teu toque, né? Na cerveja, correto, gente? Então o Beer Class está aí para isso, correto? Nós vamos aí colocando os vídeos, as informações, ensinando, e você com certeza vai fazer a sua deliciosa cerveja aí na sua casa.